Boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. E hoje eu vou pedir gentilmente que você pegue sua apostila, a apostila 3, Química A, página 1. Então, a primeira aula já da Química vai trabalhar o tema da aula de hoje. Então, nosso último encontro na Química Orgânica foi nas chamadas reações de substituição. Semana passada eu dei uma pequena contribuída para o professor Jamal na parte de termoquímica, justamente porque essa apostila 3 para ele seria muito pesada. Então, eu economizei uma semana para ele trabalhar com mais calma esses conteúdos da físico-química, enquanto que eu vou continuar nas chamadas reações orgânicas. Então, página 1, lá você vai ver a chamada, reações de adição. Não esqueça que isso aqui é outra coisa, era da turma da manhã. Então, página 1, química A. Então, essas páginas aqui, elas não nos interessam por enquanto. Então, reações de adição. Primeiro, só fazer uma pequena lembrança do que você já viu na nossa última aula da Química A. Reação de substituição. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Alguma coisa tem que ser substituída. Agora, numa reação de adição, alguma coisa tem que ser adicionada. Essa é uma parte óbvia, e é visível. Na hora que você perceber que tem algum grupamento, aquele grupamento sai e alguma coisa entra no lugar, é uma reação de substituição. Agora, quando você tem um composto orgânico e você percebe que alguma coisa entra nesse composto orgânico, alguma coisa é adicionada, é uma reação de adição. Porém, como é que eu vou saber quando que é uma reação de adição? Vou pedir até para vocês anotarem isso, porque isso aqui realmente é importante. Eu vou chamar isso de alvo. Qual que é o alvo de uma reação de adição? São dois alvos, para falar a verdade. O primeiro alvo é a ligação π. Doutor, mas onde que tem a ligação π? Na dupla ou tripla ligação. Então, meu alvo envolve a quebra da ligação π. A dupla ou a tripla ligação. E fica bem claro, não importa se é carbono, 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 oxigênio, carbono, nitrogênio, não importa. É a dupla ou a tripla ligação, não importando quais são os elementos que a contenham. Então, isso é importante. E um outro alvo importante é dois ciclos. Deixa eu só colocar eles aqui embaixo. Ciclanos instáveis. E quais são esses dois ciclanos instáveis? O ciclo propano e o ciclo butano. Mas na hora que chegar a eles, eu vou fazer o devido comentário. Então, isso aqui é importantíssimo. Anote essa informação. Então, vejam bem. A primeira informação diz que numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Mas por onde que eu vou adicionar? Ou pela dupla, ou pela tripla, ou por dois ciclanos instáveis. Lembrando que ciclano é um ciclo que tem simples ligações, mas só existem dois. O ciclo propano e o ciclo butano. E por que eles são instáveis? Já já eu faço esse comentário. Então, eu vou me preocupar agora com a ligação π. Então, o meu alvo é a quebra da ligação π. Ponto, resolve o material. Doutor, mas o que eu vou adicionar? E é aí que entra a nossa segunda etapa. Quem eu vou colocar? Então, primeiramente, para você compreender o esquema geral. Eu tenho a dupla ligação, ou a tripla, tanto faz, e nessa dupla ou tripla ligação, eu tenho a ligação π. Essa ligação π vai ser rompida, e para cada ligação π rompida, duas ligações sigma são formadas. É mais ou menos assim que funciona. Ó. Tem a ligação π ali, essa ligação π se abre, e na hora que essa ligação π se abre, eu vou ter duas ligações sigmas. E nessas duas ligações sigmas, eu posso adicionar algum átomo, algum elemento ou algum grupamento. Então, eu tenho aqui como A e B. Aí o A vai para um carbono, o B vai para um outro carbono, formando esse composto final. Então, novamente repetindo, não importa se é carbono, 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 oxigênio, não importa quais são os elementos, os átomos que apresentam a dupla. O meu alvo é a dupla. Essa dupla ligação que se abre formando duas ligações sigmas. E nessas duas ligações sigmas eu posso adicionar. Mas adicionar o quê? Quebra da ligação π, dupla ou tripla, esse é o meu alvo. E o que eu vou adicionar? Aí você vai ter os devidos subtítulos na sequência das telas. Lembrando que todos os slides que eu estou comentando aqui
já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+. Está tudo lá disponível. Então, o que acontece? A primeira grande reação que vai me interessar é a chamada de hidrogenação catalítica. O que eu vou adicionar? Hidrogênio. Só cuidado. Quando eu falo em hidrogênio, não é só o H. Quando eu falo em hidrogênio, estou falando no gás hidrogênio. São 2 átomos de hidrogênio. E aí perceba bem o que vai acontecer aqui. Deixa eu jogar para cá. Deixa eu só jogar a apresentação aqui, que fica mais fácil para eu observar. Então, quando eu falar em reações de adição, repare que eu vou ter um alvo. Só colocar ela para cá para baixo. Vou colocar ela para baixo. Pronto, agora ficou melhor. Então, quando eu falar isso, só colocar minha caneta e vou colocar uma cor vermelha, que é mais fácil para vocês observarem. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio. Qual que é o alvo do ataque desses 2 hidrogênios? Os 2 átomos que apresentam a ligação pi. Portanto, os 2 átomos que são alvos para essa adição são os 2 átomos de carbono. E o que eu vou fazer? Vou jogar um hidrogênio lá para o primeiro carbono, outro hidrogênio para o segundo carbono, para formar o quê? Agora, acompanhem comigo a linha de raciocínio. Eu tenho uma ligação pi. Essa ligação pi vai se romper. Deixa eu colocar para cá para você compreender. Ó. Eu tenho CH2, CH2. Vou colocar a ligação pi para baixo por causa do espaço. Então, eu tinha a ligação pi, essa ligação pi, ela se rompe, eu vou ter 2 ligações sigmas. O que eu vou acrescentar nessas 2 ligações? Eu vou trocar até de cor. Eu vou colocar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Ponto. Essa é a minha resposta. Porém, CH2 com mais o hidrogênio é a mesma coisa que um CH3. CH2 com mais o hidrogênio vai virar outro CH3. Pronto. Essa é a minha resposta. Portanto, o produto da minha reação é esse daqui. Tinha CH2 recebe um hidrogênio cada carbono, vai virar CH3. Ponto. Resolve todos os nossos problemas aqui. Então, a ideia da hidrogenação, cada átomo que tenha dupla ou tripla recebe um átomo de hidrogênio. Professor, mas não tem exceção, não tem matemática, não tem máscara, não tem nada. Essa é a chamada reação de hidrogenação. E outro detalhe, como eu havia comentado, não importa quais são os átomos que têm a dupla ou a tripla. Porque se tiver mais átomos nessa molécula, não importa. Repare que eu tenho propeno reagindo com hidrogênio. Primeiro, como é que eu sei se essa reação é de adição ou de substituição? As reações de adição, elas têm um alvo. Qual que é o alvo? A dupla ou a tripla ligação. Tem alguma dupla ou tripla? Tem. Professor, se não tiver dupla ou tripla, aí a reação é de substituição. Igualzinho que você estudou na última aula da Química A. Qual é o alvo? O alvo é esse carbono e esse carbono ali da ponta. Como eu tenho 2 hidrogênios, um hidrogênio vai para o CH2, outro hidrogênio vai para aquele CH para formar o quê? Então, olhem bem. CH2 com mais um hidrogênio vai virar um CH3. Rompe a ligação pi, vai ficar a sigma CH. Aqui é CH, mas como ele recebe outro hidrogênio, vai virar CH2. E, por último, o CH3. Professor, mas esse CH3 aqui, ele é um mero espectador, ele simplesmente está vendo as coisas acontecerem, porque o alvo são 2 átomos. E quais são esses 2 átomos? Aqueles que apresentam dupla ou tripla ligação. Professor, mas só vale entre carbonos? Não. Dá uma olhadinha nessa reação. Se eu for comigo, nem tem isso no material de vocês, mas a lógica é o que vai prevalecer. Primeiro, que função química, deixa eu fazer uma mini revisão sobre funções. Que função química eu tenho nesse C-O preso a hidrogênio? Se vocês quiserem colocar ali no chat como resposta, está lá para fazer a nossa contribuição. C-O presa a hidrogênio caracteriza o quê? Um aldeído. Um aldeído. O que acontece se eu hidrogenar um aldeído? Se você hidrogenar o aldeído, primeiro, qual que é o alvo do ataque da minha reação? Professor, é a ligação dupla. Quais são os elementos que apresentam essa dupla ligação? O carbono e o oxigênio. Professor, mas não vale só entre carbonos? Não. É a dupla e a tripla ligação. Bem claro aquela tela inicial. E como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, um hidrogênio vai para aquele oxigênio e o outro hidrogênio vai para esse carbono para formar o quê?
Agora, presta bem atenção que isso é pergunta clássica do Enem, pergunta clássica da Federal, pergunta de qualquer vestibular que você venha fazer. E é importante que vocês tenham esse tipo de informação. Um aldeído reage com hidrogênio produzindo... E aí vem a resposta. O que vai produzir? Reparem que aquele CH3 lá da ponta é um mero espectador. CH3. Aí eu tenho esse carbono que já tinha um hidrogênio, já tinha. Recebe mais um. Aí ele vai virar o quê? Um CH2. E ali em cima, aquele oxigênio recebe outro hidrogênio. Para formar o quê? Como produto final. Fica mais fácil para vocês destacarem aqui. E aí vem a resposta. Se vocês puderem e quiserem responder ali no chat, qual é a função orgânica produzida nessa redução, nessa hidrogenação de um aldeído, um álcool. Porém, eu vou adiantar um pouquinho e vou aprofundar um pouquinho. Se fosse uma prova de vestibular, provavelmente ele ia falar que esse aldeído reage com hidrogênio produzindo. Aí uma das respostas vai ter álcool. Só que vai ter, numa resposta, álcool primário, álcool secundário e na letra C, álcool terciário. Que álcool que é esse? A hidroxila, ela está presa nesse carbono aqui, ó. Nesse carbono. Como é que você classifica esse carbono que eu fiz o traço em azul? Como esse carbono só está preso a outro carbono, ele é um álcool primário. Essa é a melhor resposta que você vai obter. Então, ao fazer uma reação de adição a um aldeído, eu vou produzir um álcool primário. Ponto, é a resposta. Porque tem mais função? Tem. Primeiro, que função orgânica é caracterizada por esse C-O entre átomos de carbono? Vão fazendo essas perguntas aí, vão respondendo aí. C-O entre carbonos caracteriza o quê? Uma cetona. O que vai formar se essa cetona reagir com o hidrogênio? Olha só, é fácil. Se vocês observarem bem, é muito trabalho braçal. Se vocês olharem na apostila, nossa, olha quanta coisa eu vou ter que estudar. São 4 linhas de matéria, só. E dessas 4 linhas, 2 você já sabe. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Por onde? Pela ligação pi. Na dupla ou tripla, não importando quem está com essa dupla ou tripla. Então, aqui nós temos um alvo. Qual que é o alvo? É esse carbono que tem a dupla e esse oxigênio. Como eu tenho 2 hidrogênios, um hidrogênio vai para o oxigênio, outro hidrogênio vai para aquele carbono para formar qual produto final? CH3, arrebenta a dupla, deixa eu até fazer assim, ó. CH3, arrebenta a dupla. Pronto, é isso que aconteceu, ó. Tem uma dupla ligação, ficou carbono, ficou oxigênio. O que eu acrescento nesses 2 elementos que tinham dupla? Vou colocar um hidrogênio aqui e vou colocar um hidrogênio aqui. E aí vem a pergunta final, pergunta de resposta. Aliás, a resposta da minha pergunta, melhor dizendo assim, então. Qual é a função orgânica presente nesse sistema final? Então, a resposta da minha pergunta ou a resposta do vestibular. Qual é a função orgânica presente na redução ou na hidrogenação de uma cetona? Novamente, eu tenho o quê? Um álcool. Só que esse álcool é um álcool primário, secundário ou terciário. A hidroxila está presa nesse carbono e esse carbono, por sua vez, está presa a 2 outros carbonos. Portanto, eu tenho um álcool secundário. Então, Gabriel, o Murilo já fez aí, a Camila já deu a devida resposta, ou que mais, o Lurian, a Camila já deram as devidas respostas para esse processo. Um álcool secundário. Professor, cai muito isso na prova? Muito. Muito. É um dos assuntos mais cobrados na química orgânica quando eu falo em reações. Pois bem, vou continuar. Vou trocar agora a reação. Em vez de hidrogenação, eu vou falar em halogenação. Halogenação vai envolver halogênios. Mas quais são os principais halogênios que você vai encontrar? O F2, Cl2, Br2 e o I2. Ou seja, os principais halogênios, o gás flúor, o gás cloro, o gás bromo e o gás iodo, ou muitas vezes o bromo pode estar na forma líquida, porque é o estado comum mais estável dele. Então, o mecanismo é igual. A halogenação, qual que é o alvo do ataque da minha reação? O alvo são esses 2 átomos que apresentam a dupla. E como eu tenho 2 átomos de cloro, só apagar aqui em cima,
eu tenho espaço para fazer a reação. Como eu tenho 2 átomos de cloro, o que vai acontecer? Deixa eu colocar para cá. Um cloro vai para esse CH2, outro cloro vai para o outro CH2 para formar o que como produto final? CH2, CH2. Rompe a dupla ligação e cada átomo de carbono recebe o átomo de cloro. Isso é uma reação chamada de halogenação. Professor, mas olhando as minhas anotações aqui, eu vi que na aula anterior era uma aula de substituição e lá na substituição também tinha halogenação. Então, como é que na prova do vestibular eu vou saber se é uma halogenação por adição ou uma halogenação por substituição? O grande segredo da aula de hoje está aqui, ó. A dupla e a tripla ligação. Se o teu composto tiver dupla ou tripla, temos uma reação de adição. Se não tiver dupla nem tripla, aí é uma reação de substituição. Aí um cloro entra e o outro substitui. Assim que vai funcionar. Agora, mecanismo da reação. Não tem isso aí no material de vocês, eu gostaria muito que vocês anotassem esse sistema. Como é que funciona esse mecanismo? Então, repare que, primeiramente, aquela molécula de cloro, Cl2, ele é quebrado em 2 íons, o Cl+, e um Cl-. Para quem lembra da nossa última aula de química orgânica, esse cloro com carga positiva e esse cloro com negativa, eles têm nomes especiais. Esse cloro de carga positiva, ou a partícula que tem carga positiva, vai ser chamado de eletrófilo. E repare que na palavra eletrófilo, eu deixei uma pequena mensagem subliminar. O eletrófilo ele tem qual carga? Positiva. E essa partícula que tem carga negativa, ela é chamada de nucleófilo. Então, olhem bem, uma coisa clássica. Então, se eu tenho alguém com carga positiva, essa partícula de carga positiva é chamada eletrófilo, e aquele que tem carga negativa, nucleófilo. Entre o eletrófilo e o nucleófilo, quem que é o estável e quem que é o instável? Professor, como é que eu vou saber um negócio desses? Cada átomo de cloro está na família 7A. Então, esse cloro com carga negativa, ele tinha 7 elétrons na última camada e ganhou mais 1. 7 com mais 1 fica com 8, e quando ele fica com 8, ele fica estável. Enquanto que aquele cloro tinha 7, já era instável, perde mais 1, fica mais instável ainda. Portanto, entre o eletrófilo e o nucleófilo, quem é o agente reativo da reação? Sempre vai ser o eletrófilo. E como o eletrófilo é o instável, é ele que vai reagir com a matéria orgânica. De que maneira? O meu eteno vai reagir com eletrófilo. E aí o que acontece? Como nessa ligação pi, eu tenho um elétron na ponta esquerda e um elétron na ponta direita. Repare que eu tenho 2 elétrons. Esse par de elétrons é doado para esse cloro. E olha só como eles se encaixam. Esse cloro com uma carga positiva, ele tem 6 elétrons. 6. Se eu receber esse par de elétrons da ligação pi, ele fica com 8. E na hora que ele fica com 8, ele fica estável, formando esse novo eletrófilo. Então, repare que o átomo de cloro, ele foi para um dos 2 átomos de carbono. Estou fazendo aprimoramento, aprofundamento da química. Isso não tem no material de vocês. Só que agora, reparem que eu tenho uma carga positiva em cima do carbono. Não se assustem se numa prova eles colocarem esse mecanismo e eles podem cobrar. Como que eu chamo esse eletrófilo quando a carga positiva está sobre o carbono? Carbocátion. Carbocátion. É um carbono com carga positiva. É autoexplicativo. E agora entra a parte da química, a física. Aqui eu tenho uma carga positiva e aqui eu tenho uma carga negativa. Quando eu tenho cargas opostas, o que acontece na última etapa, esse meu eletrófilo, esse meu novo cátion, ele reage com a carga negativa que sobra e aquela carga positiva é atraída pela negativa e vice-versa e vai formar o que como produto final? Exatamente a resposta que eu dei na tela anterior. Só que não é direto, os 2 átomos de cloro, eles não entram os 2 ao mesmo tempo. Entra um de cada vez. E outro cuidado. Quando você encontrar, e vai encontrar isso no Enem, o Enem tem a seguinte cobrança. Nessa segunda etapa, eu tenho uma adição eletrofílica, porque quem está sendo adicionado é o cátion.
Agora, na última etapa, eu tenho uma adição nucleofílica, porque quem está sendo adicionado ao composto orgânico é aquele que tem carga negativa. Então, cuidado. Eletrófilo é aquele de carga positiva e nucleófilo aquele de carga negativa. Se você perceber que quem está entrando é o cátion, é uma adição eletrofílica. E se você perceber que é um ânion, é uma adição nucleofílica. Assim que vai funcionar nosso material. Perguntas, professor, não entendi como o cloro deixa O positivo. Nós perdemos. Tá, tudo bem, de qualquer maneira. Só voltar aqui, ó. Tem uma outra tela mais para adiante para você compreender melhor. Só para colocar aqui, ó. Então, a segunda etapa. O TL2 tem uma ligação sigma. Essa ligação se rompe, e aí o cloro aqui fica com o par de elétrons e o cloro está com deficiência. Então, esse cloro negativo é chamado de nucleófilo, que tem carga negativa, é o ânion. E aquele que tem carga positiva é chamado de eletrófilo. Simplesmente rompe a ligação, esse cloro fica com o par de elétrons, fica estável, e aquele coitado do cloro está com 6 elétrons, ele está... Aí o que acontece? Como alvo do ataque de uma reação, voltou, como alvo do ataque da reação é a dupla, e repare que nessa dupla eu tenho uma ligação π. Nessa ligação π, existe um elétron do carbono da esquerda e um elétron do carbono à direita. A ligação covalente é o compartilhamento de um par de elétrons. Esse par de elétrons vai ser doado para esse cloro que tinha 6, repare que ele tinha 6, recebe 2 elétrons, fica com 8, e aí ele vai ficar estável. Porém, se você analisar, esse carbono tem 1, 2, com mais 2 hidrogênios, ele está com 4 ligações, ele está completo. Mas esse carbono aqui, ó, ele tem 1 com mais 2. Está faltando uma ligação. Então, a carga positiva do cloro passa para esse carbono. Professor, mas se quisesse colocar o cloro lá no outro carbono, não faz diferença. Os 2 átomos de carbono são iguais. Se quisesse colocar o cloro nesse primeiro carbono e a carga positiva no segundo, ia dar exatamente a mesma coisa. Só que agora, ainda eu tenho um eletrófilo. A carga, ela não desaparece. Simplesmente o cloro, ele foi adicionado ao composto orgânico pela quebra da ligação π. Mas como cada átomo tinha ligação π e o cloro entrou apenas em um átomo de carbono, o outro carbono vai ter a carga positiva. Continua sendo na forma de eletrófilo. Só que esse eletrófilo aqui, ele vai atrair o cloro que está sobrando. Ó. Esse eletrófilo ataca a cadeia carbônica, formando esse eletrófilo. Aí a carga positiva do carbono atrai quem? A carga negativa do cloro, que ainda está sobrando. E aí, como as duas cargas se atraem, vão formar o composto final, CH2Cl e CH2Cl. Esse é o nosso mecanismo. Eu já vou colocar outros mecanismos parecidos para você compreender a ideia. Mas é sempre assim. Primeira etapa. Os 2 átomos de cloro se rompem, formando um eletrófilo, um cloro de carga positiva e um cloro de carga negativa. O de carga positiva, o eletrófilo é atraído pela ligação π, ou seja, um par de elétrons é colocado nesse cloro, e o carbono vai ter carga positiva. Aí essa carga positiva do carbono vai atrair a outra carga, que é o nucleófilo, e por fim, formamos o composto estável. Só que numa prova, normalmente eles vão fornecer essas etapas. A não ser que você vai estar lá em abril, na segunda fase da Química, na Federal do Paraná. Então, para quem vai fazer alguma prova da Federal, que vai ter cursivo de Química, isso pode ser cobrado. É raro, mas pode ser cobrado. Mas até lá, nós vamos fazer o devido treinamento. Agora, tem que tomar um cuidado. Por exemplo, nessa reação aqui, ó. Lembrando que na prova objetiva, eu não preciso me preocupar com o mecanismo. Por quê? 2 átomos de bromo, qual que é o alvo? O alvo é os átomos que apresentam a dupla ligação. Um bromo vai para o CH2, outro bromo vai para esse CH para formar o quê? Aí você vai ter um CH2, arrebenta a dupla, CH, CH3. Aí nesse primeiro carbono você coloca um bromo, no segundo carbono você coloca o bromo e ponto, fechamos o nosso sistema. Então essa é a reação. Doutor, mas acabou. Simplesmente você tem um alvo. O alvo são os 2 átomos que têm a dupla, 2 átomos de bromo. Arrebenta a dupla ligação, repare que ficou uma sigma. Cada um dos átomos que tinha a ligação dupla recebe um átomo de bromo, formando um 2 de bromo propano.
1,2 de bromo, porque são dois átomos iguais, de bromo propano. Essa é a nossa configuração em termos de nomenclatura. Então, só para confirmar um pouquinho aqui, eu acho só essa parte aqui que não me interessa agora, o mecanismo. Como funciona o mecanismo para você compreender bem essa ideia? Então, o que nós temos? Dois átomos de bromo. Na hora que esses dois átomos de bromo fazem o processo do mecanismo, vai ficar o bromo com carga positiva e um bromo com carga negativa. Portanto, eu vou ter o eletrófilo e o nucleófilo, igualzinho que aconteceu no exemplo anterior. Igualzinho, não mudou em absolutamente nada. Professor, e se for BR ímpar? Não tem. Não existe. A molécula de BR é BR2. É Cl2, é I2, é F2. Não existe BR3, não existe F3. É BR2, H2, N2, O2, são as moléculas gasosas. O2, N2, aí você tem BR2, Cl2. É sempre dois átomos que você vai fazer a devida adição. E se for um número ímpar, tem alguma coisa que vai estar sobrando, teria que ter um outro componente para fazer a reação. Então, o eletrófilo é aquele que vai reagir com a matéria orgânica. Agora tem um probleminha. Agora você vai ter um probleminha. Como esse BR tem uma carga positiva, ele vai atacar a dupla ligação. Só que como eu tenho dois átomos de carbono, esse bromo agora vai escolher um certo carbono especial. Não é simplesmente eu vou colocar no uni do NT. Se você pensar em eletronegatividade, deixa eu ver se está aqui essa resposta. Não. Mas de qualquer maneira, veja bem, deixa eu voltar um pouquinho para cá. Se você pensar em NOx, você já viu NOx com o professor Jamal. Esse hidrogênio tem carga mais 1. Portanto, esse carbono aqui, ó, deixa eu até colocar aqui em cima, ele vai ter uma carga menos 1. Esse carbono tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio tem carga mais 1, vezes 2 dá mais 2, portanto, esse carbono aqui tem uma carga menos 2. Concorda comigo? O alvo é a dupla. Esse carbono, como tem 2 hidrogênios, ele tem um NOx ou uma carga menos 2, enquanto que esse carbono, que só tem um hidrogênio, ele tem uma carga menos 1. E como eu tenho um eletrófilo, alguém de carga positiva, qual desses dois carbonos recebe melhor a carga positiva? Ah, professor, tanto faz. Não, não é tanto faz. Se ele tem carga positiva, e a física explica que cargas opostas se atraem. Se ele tem carga positiva, qual desses dois carbonos recebe melhor o eletrófilo? Aquele que é mais eletronegativo. E como eu tenho uma carga menos 1 e a outra é a carga menos 2, o menos 2 é menor do que o menos 1, portanto, esse bromo ele se aloja melhor lá naquele carbono CH2, para formar esse eletrófilo aqui. Ó. Então, o BR entra nesse carbono. Professor, ele não poderia entrar no outro carbono? Não, ele não poderia entrar no outro carbono pelo simples fato. Como o bromo tem uma carga positiva e esse carbono é muito mais eletronegativo do que o outro, o bromo entra no carbono CH2 e a carga positiva fica no outro carbono. Só que o eletrófilo, ele é instável, o que acontece na terceira etapa. Esse eletrófilo vai reagir com a outra carga que ainda está presente, no caso, o Br-. Carga positiva com carga negativa, vai acontecer o quê? A atração. E aí forma exatamente o composto que eu havia feito no exemplo anterior. Só que o mecanismo só é válido para aqueles alunos que vão fazer prova descritiva. Ah, então eu não preciso me preocupar. Precisa sim, porque tem o Enem. Só que o Enem vai te dar os 3 mecanismos, as 3 etapas. A formação do eletrófilo nucleófilo, o eletrófilo atacando a cadeia carbônica, só que agora não é mais tanto faz. Sempre o eletrófilo vai procurar o carbono mais eletronegativo, aquele carbono que tem a carga menor. Essa é a ideia. E o resto permanece tudo normal, como se nada tivesse acontecendo. E aí que entra uma parte importante. A adição de HX. Doutor, o que é HX? HX pode ser HCl, HBr, HI, HCN, H2O, pode ser água, sem problema qualquer. É H mais alguém. Quando você tem a adição de H mais alguém, qual que é o grande objetivo? Então, eu vou trazer para cá a nossa representação. Até agora estava fácil, se você analisar. Os átomos que eu estava adicionando eram iguais. Então, você colocava um átomo em cada um dos átomos que tinha dupla ou tripla. Agora, eu tenho átomos diferentes. E como é que eu vou saber para onde que vai o hidrogênio e para onde que vai o cloro? Por isso que eu comentei aqueles mecanismos. O hidrogênio,
ele tem carga positiva e o cloro tem carga negativa. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Entre hidrogênio com carga positiva e o cloro com carga negativa, quem que é o eletrófilo? O hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai entrar primeiramente na cadeia carbônica. E a pergunta que eu faço é, onde que o hidrogênio vai? Na ligação π. Quais são os dois átomos que apresentam a ligação π? O CH2 e o CH2. É a pergunta que eu faço para você. Qual desses dois carbonos recebe melhor o hidrogênio? Ah, professor, os dois hidrogênios são iguais, então aqui, nesse caso, tanto faz. Então, eu vou jogar o hidrogênio para o primeiro, o cloro para o segundo, para formar qual composto químico? CH2 com mais o hidrogênio formando CH3, aí o CH2 recebendo o átomo de cloro, formando cloroetano ou cloreto de etilo. Ah, professor, mas é sempre assim? Calma, que o próximo exemplo vai ser definitivo. Talvez a parte mais, entre aspas, a parte mais difícil da aula de hoje vem por aquela situação do mecanismo. Só que eu não vou cobrar mecanismo na prova de vocês, mas vocês precisam compreender como ele funciona. Por quê? Porque aqui os meus dois carbonos eram exatamente iguais. E se esses carbonos não forem exatamente iguais, como acontece aqui, ó, CH2, CH, CH3. Como eu tenho dupla ligação, qual que é o meu alvo? O CH e o CH2. Opa, são carbonos diferentes. E eu tenho HBr, eu tenho átomos diferentes. E aí o que acontece? O hidrogênio tem carga positiva e o bromo tem carga negativa. Essa é a minha primeira situação. Agora, como o hidrogênio é o eletrófilo, é ele que é o instável, é ele que vai entrar, vai ser adicionado primeiramente na cadeia carbônica. Só que esse hidrogênio, ele vai preferir entrar no CH2 ou no CH. Professor, tanto faz? Não, aqui não é tanto faz, aqui você vai ter que ter um poder de decisão. Esse hidrogênio, ele prefere o CH2 ou o CH? Novamente, entra em cena as cargas. Deixa eu só colocar aqui para você compreender. Esse carbono aqui, ele tem dois hidrogênios vezes um, ou seja, cada hidrogênio tem NOx 1, aquele carbono tem carga menos 2, e outro carbono tem carga menos 1. Qual desses carbonos, se eu colocar a carga de novo, o hidrogênio é positivo, o bromo é negativo? Qual desses dois carbonos recebe melhor essa carga positiva? Pergunta. Ah, não, isso não é pergunta, só digita lá. Aí o que acontece? O hidrogênio, ele prefere um determinado carbono. Qual carbono que ele vai preferir? Ele vai preferir o carbono que é mais eletronegativo. E o bromo, sem muita opção, vai para o CH. Para formar o quê? Aí você vai ter um CH3, CH, CH3, e o bromo ele entra nesse carbono central para formar o 2-bromopropano ou brometo de isopropilo. Certo, professor, eu vou ter que fazer NOx em todos os carbonos nas minhas reações? Não. Existe uma regra muito famosa na química, o mecanismo para você compreender aqui, ó, novamente, eletrófilo e o nucleófilo. Só para compreender aqui, ó. Como eu tenho uma carga positiva, essa carga positiva vai preferir o carbono que é mais eletronegativo, que no caso é aquele CH2. Então o hidrogênio entra no CH2 e esse carbono tem carga positiva. E como esse carbono tem carga positiva, o bromo vai reagir com ele para formar o 2-bromopropano, exatamente o processo que você tem. Então, o mecanismo é tudo igual. Quebra a cadeia eletrófilo-nucleófilo, aí o eletrófilo ataca a cadeia, só que agora não é mais tanto faz. Não é mais tanto faz. Ele sempre vai preferir o carbono que é mais eletronegativo. E aí existe uma regra, em que a parte mais complicada da regra é o nome da regra. Só, porque o resto é simples. Regra de Markovnikov. Difícil até falar. Parece até aquelas vodka vagabunda que alguma vez na vida você já bebeu. Regra de Markovnikov. Professor, eu vou ter que saber o nome desse cara? Não, mas pode ter certeza que eles vão colocar o nome desse cara na prova para tentar te assustar. O que diz a regra de Markovnikov? O hidrogênio, ele vai para o carbono mais hidrogenado. Só que não vou precisar colocar NOx em todos os elementos. A terceira linha importante da minha matéria, só tem 4 linhas. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Qual que é o alvo? A dupla ou a tripla ligação? Caso você tenha hidrogênio, esse hidrogênio vai preferir qual carbono?
o carbono que é mais eletronegativo. E qual que é o carbono mais eletronegativo? Regra de Markovnikov. O hidrogênio, ele vai para o carbono mais hidrogenado. Se você tiver caneta, marca-texto, alguma coisa para destacar essa frase, destaquem muito bem essa frase aí. Professor, Markovnikov errado numa prova discursiva, eu perco nota? Não, não se preocupe. Eles não vão pedir isso. Eles não são nem malucos de colocar regra. Porque, veja bem, a pessoa saber o nome de 800 pessoas diferentes na ciência, não dá. Então, eles vão te dar o nome para tentar te assustar. Só que na hora que você olha a regra de Markov, nem te falar direito o nome, nossa, deve ser uma questão difícil, já não sei, vou pular. Não precisa se preocupar. Então, se você escrever errado, mas não vai precisar. Então, se não lembrar da regra de Markovnikov, você escreve a definição. Segundo a regra que diz que o hidrogênio se dirige para o carbono mais hidrogenado. Ponto. Resolve esse procedimento para você. Então, anote, destaque muito bem esse sistema. Só que ainda tem um porém. A última linha da minha matéria. 4 linhas de matéria. Ninguém pode dizer assim, professor, matéria é muito difícil, muita coisa para estudar. 4 linhas. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Qual que é o alvo do ataque? A dupla ou a tripla ligação? Caso você tenha H e mais alguma coisa, esse hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado, porque o carbono mais hidrogenado é o carbono mais eletronegativo. Essa é a terceira linha. E qual é a última? Porque é uma regra. Toda boa regra tem a sua exceção. E a única exceção que eu vou encontrar para a regra de Markovnikov é a molécula do HBr na presença do peróxido. Então, você tome muito cuidado com essa palavrinha aqui, ó, o peróxido. Para onde que esse peróxido vai estar? Ou ele vai estar em cima da seta, ou embaixo da seta. Ou então no texto. Dada devido à reação do propeno com HBr na presença do peróxido. Quando acontecer o peróxido na reação, é o sistema inverso, que o pessoal chama de regra anti-Markovnikov. Veja bem, se a regra de Markovnikov fala que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, na anti-Markovnikov, para onde que vai o hidrogênio? Para o menos hidrogenado. Se você achar interessante, anota. HBr na presença de peróxido, o H, o hidrogênio, vai para o carbono menos hidrogenado. É uma exceção, e a única exceção que você vai encontrar aí nas nossas provas. Então, regra de Markovnikov. Numa reação de adição com H, o H prefere o carbono mais hidrogenado. Por quê? Porque é o carbono mais eletronegativo. Mas temos uma exceção. O peróxido. Quando tiver a presença do peróxido, o H vai para o carbono menos eletronegativo, chamada regra anti-Markovnikov. Fechou? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, nós temos a molécula aqui. Então, só para vocês compreenderem. Repare que em cima nem embaixo da seta não tem peróxido. Segue a regra de Markovnikov. Eu tenho o hidrogênio. Primeiro, qual que é o alvo do ataque da minha reação? São os 2 átomos que têm a dupla. Professor, e aquele CH3? Ele tem mais hidrogênios, mas ele não é o alvo. Repare que... então o hidrogênio vai lá para o CH3 porque é o carbono mais hidrogenado. Mas ele não é alvo. Os meus 2 alvos, os meus 2 átomos, são aqueles que apresentam a dupla ou a tripla ligação. Esses são os meus alvos. E entre esses 2 alvos, quem tem mais hidrogênio? CH2. Então, esse hidrogênio vem para cá e esse cloro vem para cá para formar o quê? CH3, CH, CH3. E nesse carbono central você coloca o cloro. Pronto. Feita a nossa reação. E cronometrem. Quanto tempo você leva para fazer uma questão dessas? Menos de 1 minuto. Professor, menos de 1 minuto. Talvez você leve mais tempo lendo do que resolvendo, porque a regra é muito clara. Se tiver H e mais alguém, esse H vai para o carbono mais hidrogenado, a não ser que tenha o tal do peróxido. Só para colocar aqui, ó. Aqui já é o mesmo exemplo. Aqui. Então, só para você tomar cuidado. Aqui eu tenho peróxido. Aqui a regra é a mesma. O alvo continua sendo a dupla ligação, não muda. Mas como eu tenho hidrogênio, esse hidrogênio na presença do peróxido, ele também vai para o CH2? Não. O hidrogênio vai para o CH, enquanto que o bromo vai para o CH2. Por quê? Porque é a chamada regra anti-Markovnikov. E eu só consigo descobrir isso por causa dessa palavrinha aqui, ó, o peróxido. Formando o quê? Aí você vai ter o CH3,
vai ter o CH2, lá na ponta o CH2, preso ao átomo de bromo. Então, cuidado. 4 frases importantes, vou repetir até o final da aula. Numa reação de adição, alguma coisa é adicionada. Por onde que eu vou adicionar? Pela dupla ou tripla ligação? Caso eu tenha H e mais alguma coisa, o hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado, chamado regra de Markovnikov. A não ser que apareça o peróxido na sua reação. Se aparecer o peróxido, o H prefere o carbono menos hidrogenado, regra de anti-Markovnikov. Mas essas 3 frases vocês fazem miséria em prova objetiva e em prova discursiva, sem problema qualquer. Pergunta, o peróxido vai aparecer sempre assim? Vai. Então, ele vai sempre assim. Ou peróxido, ele pode aparecer assim também, ó. H2O2. O peróxido de hidrogênio é água oxigenada. Então, boa pergunta. Mas, normalmente, eu, particularmente, nunca vi nenhuma questão, até hoje, em que ele coloca H2O2, Na2O2. Ele coloca sempre o peróxido. A substância X reage na presença ou na ausência do peróxido. É assim que eles escrevem na prova. Então, não precisa nem se assustar. É muito mais simples do que você se imagina. Então, fica bem mais prático isso aqui. O que seria peróxido? Peróxido é uma molécula que você tem 2 átomos de oxigênio com uma carga 2-. Não sei se o Jamal já chegou a comentar a respeito disso. Ele já trabalhou ácidos, bases, sais e óxidos. Dentro dos óxidos existe uma substância especial chamada peróxido. Só para limpar aqui, ó, só para fazer a pergunta ali, viu? Cadê minha tela? Está aqui, tela branca. Peróxido é toda e qualquer molécula onde eu tenho 2 átomos de oxigênio, os 2 oxigênios têm uma carga 2-. Mas o mais importante dos peróxidos é esse daqui, ó, o H2O2, a água oxigenada. É o principal peróxido que você precisa se preocupar. Mas eu também poderia encontrar, por exemplo, Na2O2, que é o peróxido de sódio, peróxido de potássio, são alguns peróxidos que vocês vão encontrar. Mas eu não me preocuparia com ele, não. Vai na palavra peróxido, que é muito mais prático. Certo? Porém, agora, e se tivesse água? Uma reação chamada de hidratação. Novamente, o meu alvo é a dupla ligação. Como eu tenho o hidrogênio e a hidroxila, o hidrogênio é o preferencial. Para onde que o hidrogênio vai para esse composto? Aí ele vai para o carbono mais hidrogenado. Só que o carbono da ponta esquerda é CH2, o carbono da ponta direita também é CH2. Os dois são iguais. Então, aqui é o famoso tanto faz. Formamos CH3, CH2OH. Reparem essa reação, como é que está meu tempo? Está tranquilo ainda. Então, dentro dessa reação, reparem que eu vou pegar CH2 dupla CH2 para produzir esse composto químico final. Novamente, eu vou pedir a sua contribuição. Que função orgânica é essa? O que é uma hidroxila presa a um carbono que tem simples ligações? É um álcool, e um álcool primário. E que álcool que é esse? É o etanol. Então, repare que nós temos uma reação agora de suma importância em termos industriais. Eu consigo produzir um combustível através de material plástico. Você já deve ter ouvido, e logo a gente vai ter aula a respeito, de um polímero chamado polietileno. O polietileno em dupla ligação com 2 carbonos é encontrado na sacola do mercado, nas embalagens dos alimentos, você vai encontrar, é o plástico nosso, do nosso dia a dia. E esse plástico tem um problema sério. Ele fica 100, 120 anos na natureza até ser degradado. E o que eu posso fazer com esse plástico? Biocombustível. Eu posso produzir agora combustível através do nosso lixo. O composto chamado polietileno pode ser transformado em etanol, através dessa reação de hidratação com catalisadores apropriados, pressão apropriada, temperatura apropriada e na presença do ácido forte. Então, é uma reação que volta e meia aparece na prova justamente pela química verde. Está retirando o lixo da natureza e produzindo o quê? Combustível. Está usando uma aplicação prática de retirar o que é excesso da natureza que está incomodando e transformar esse material numa coisa útil que pode ser usado como gerador de energia. Então, é uma coisa fantástica esse tipo de procedimento. Professor, então, sempre que na dupla eu tiver um carbono mais hidrogenado, vale a regra? Perfeito. Luana, é o resumo da matéria. Sempre que você tiver na dupla ou na tripla o carbono mais hidrogenado, esse carbono mais hidrogenado recebe o H. Professor, e o resto? O resto vai para o outro carbono.
Aí é fácil. Então, Luana fez exatamente um resuminho. A sua pergunta, tire o ponto de interrogação e coloque um ponto de exclamação. Aí fica perfeita a sua frase. Professora, e se eu tivesse uma cadeia um pouco maior? Não faz diferença nenhuma, porque nós temos um alvo. Qual que é o alvo? Até para aproveitar a tua pergunta aqui, Luana. Professor, então, sempre que na dupla tiver um carbono mais hidrogenado, vale a regra? Sim. Para qualquer processo de adição, para qualquer processo de adição. Menos para peróxido. Então, para qualquer não. Temos uma exceção que na presença do peróxido acontece o processo inverso. Então, olhem bem, eu tenho o chamado propeno reagindo com água. Para qualquer reação de adição funciona esse procedimento. Eu tenho o hidrogênio e tenho a hidroxila. Qual que é o alvo do ataque? A dupla. Ah, professor, mas eu estudei que a regra de Markovnikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Aqui ele tem 2, aqui tem 1 e aqui tem 3, então eu vou escolher esse carbono que tem 3. Não. Qual é o alvo do ataque da nossa reação? A dupla. Quais são os dois átomos que tem nessa dupla? Um carbono na forma CH2 e um carbono na forma CH. Qual desses dois carbonos recebe o hidrogênio? Regra de Markovnikov. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, enquanto que a hidroxila vai para o carbono menos hidrogenado, para formar o quê? CH3, CH, CH3. E a hidroxila vai ficar presa, escondida aqui, ó, o OH. Então, nós vamos ter a formação de um álcool. Toda vez que você hidrogenar um alceno, vamos ter a formação de um álcool, primário, secundário, terciário, que você tiver. Mas sempre você vai adicionar uma hidroxila a um carbono, e adicionando hidroxila, você vai ter um álcool. Ponto, resolve esse sistema. Agora, tem uma pergunta que muita gente estava se fazendo aí. Professor, e se tiver uma tripla ligação? Tá, se tiver uma tripla ligação, você quebra a ligação como se nada tivesse acontecendo. Porém, repare que aqui agora eu tenho uma tripla ligação. Dá para ver bem a tripla ali. Nessa tripla ligação, deixa eu até colocar aqui, ó. Nessa tripla ligação, existem duas ligações π. Duas ligações π. Lembrando, cada ligação simples é sigma, na dupla, uma é sigma e a outra é π, e na tripla, uma é sigma e duas ligações são π. Só que eu não posso quebrar as duas ligações π numa única etapa. Então, minha sugestão, se tiver esse tipo de questão com tripla, é raro, mas de qualquer maneira eu preciso fazer os comentários. Se eu tiver uma tripla, eu vou quebrar uma ligação π em uma etapa. Então, cada ligação π vai ser quebrada numa única etapa, tanto que eu fiz aqui em cima. Se tiver um alcino, ou seja, que tem tripla, e reagir primeiramente com hidrogênio, você vai quebrar uma das ligações π. Ainda vão restar duas, fica um alceno. Se você pegar o alceno que tem dupla ligação e continuar a hidrogenação, você vai ter um alcano. Quer ver? Eu vou colocar isso na prática. Temos a tripla ligação. Como eu tenho dois átomos de hidrogênio, um hidrogênio vai para o CH, o outro vai para o CH para formar o quê? CH2, dupla CH2. O professor quebrou uma ligação π. Mas como ainda eu tenho uma ligação π, eu posso continuar essa reação. Eu pego essa molécula que eu formei na primeira etapa, vou fazer novamente a reação com hidrogênio, o alvo continua sendo a ligação π, cada átomo de carbono recebe mais um hidrogênio para formar o quê? CH3, CH3. Professor, não tem isso no nosso material. Não tem. Por isso eu estou comentando isso para aprofundar e aprimorar a matéria de vocês. Professor, o alvo é a dupla e a tripla, mas você só trabalhou com dupla. Negativo. Estou trabalhando com tripla ligação também. O alvo é a ligação tripla. Só que na ligação tripla eu tenho duas ligações π. E eu quebro uma ligação π em cada etapa. Então, como eu tenho duas, na primeira etapa eu vou quebrar a primeira, e na segunda etapa eu quebro a segunda e última ligação π. O grande objetivo das ligações por hidrogenação, halogenação, é transformar um composto insaturado em um composto saturado. Essa é a ideia quando eu tenho tripla ligação. Professor, e se tiver duas duplas? A mesma coisa. Se eu tiver duas duplas, eu tenho uma ligação π no primeiro carbono e outra ligação π no segundo. Eu tenho duas ligações do tipo π. Pergunta. Numa discursiva, teria que fazer as duas etapas, então, se... Exato. Opa, boa pergunta ali, Murilo. Se você tivesse numa prova discursiva, você teria que mostrar para o corretor as duas etapas.
Isso é clássico. Se tivesse uma prova discursiva, como acontece aqui, ó. Se fosse uma prova discursiva, eu vou aproveitar. Eu tenho o propadieno. São duas duplas ligações. Cada ligação dupla tem uma ligação π. E eu estou trabalhando com excesso de hidrogênio. Se eu trabalho com excesso de hidrogênio, significa que todas as ligações π vão ser rompidas. Qual das duplas ligações eu vou romper? Tanto faz. Eu vou escolher uma. Então, o hidrogênio rompe, formando CH2, CH, CH3. Então, repare que um hidrogênio veio para esse CH2, virou CH3, e esse carbono não tinha nada, passa a ser CH. Só que nesse composto, ainda eu tenho uma ligação π. O que eu faço na segunda etapa? Na segunda etapa, você pega esse produto que ainda tem ligação π e reage com a segunda molécula de hidrogênio para formar o quê? A molécula saturada forma o propano. Então, se você tivesse numa prova discursiva, você teria que apresentar para o seu corretor as duas etapas. E até seria interessante que você visse lá naquele assunto de termoquímica a chamada lei de Hess. Você cortaria essa molécula com aquela molécula de baixo e colocaria propadieno com duas moléculas de hidrogênio produzindo propano. Mas daí, lá na segunda fase, vai ser o devido treinamento, tem todo o expediente para vocês trabalharem depois lá para abril. Por enquanto, só vão aceitando esse tipo de procedimento. Fechou aqui? Se fosse uma halogenação, mesma coisa. O que eu tenho lá? Eu tenho uma tripla ligação. Temos uma tripla ligação. Nessa tripla eu tenho dois átomos de bromo, os dois átomos de bromo, o alvo, esses dois carbonos aqui. Arrebenta a dupla, cada um dos carbonos recebe um átomo de bromo. Então fica um bromo no primeiro, um bromo no segundo, formando 1,2 de bromo propeno. Só que como ainda eu tenho uma ligação π, eu posso novamente reagir esse composto com uma outra molécula de bromo. Quer ver? Pego esse composto, vou reagir com outra molécula de bromo, e qual que é o alvo agora? Continua sendo a ligação π. Dois átomos de bromo. Um bromo entra no primeiro, outro bromo entra no segundo, para formar o quê? Esse composto aqui. Professor, mas olha o tamanho da cadeia. Não importa o tamanho da cadeia. O que vai importar é a nomenclatura. 1,1,2,2. 1,1,2,2. Tetra, são 4 átomos de bromo iguais, tetrabromo propano. Talvez uma das questões mais difíceis que vocês vão encontrar aí na resolução está aqui. Quando você tem tripla ligação e você quer quebrar todas as ligações π. Então, só não esqueçam que eu tiver tripla ou duas duplas, eu quebro uma ligação π em cada etapa. Então, se tiver duas ligações π, duas etapas. Se tiver três ligações π, três etapas. Se tiver quatro ligações, quatro etapas, e vai nessa ordem. Mas isso é raro. De qualquer maneira, estou apresentando a devida matéria de forma até um pouco mais aprimorada e aprofundada. Então, tem alguns compostos estranhos que vocês nunca viram na vida, que podem aparecer na nossa prova. Aí, isso aqui já não me interessa, isso aqui é a mesma coisa, não vai mudar em absolutamente nada. Estou ali de raciocínio, ponto aqui também não me interessa, a mesma coisa. Agora sim. Vamos só continuar. Novamente, eu continuo com a tripla ligação, só que agora eu tenho HBr, para ver como as coisas continuam. Não sei quem fez a pergunta ali em cima lá. Professor, sempre que tiver uma ligação, vale a regra, foi a Luana. Então, olha só, eu tenho a tripla. Eu tenho H e Br. Opa, agora são átomos iguais. Qual que é o alvo do ataque? O alvo do ataque continua sendo a ligação π. Mas como eu tenho hidrogênio e bromo, para onde que vai o hidrogênio? O hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado, enquanto o bromo vai se prender a esse sistema. Para formar o quê? Isso aqui, ó. CH com hidrogênio, CBr. Professor, mas ainda tem dupla. Tem. E se eu quiser continuar essa reação, eu posso parar aqui. Mas se eu quiser continuar, ainda eu tenho uma ligação π. Nessa ligação π, eu vou reagir novamente com HBr. Reparem que não tem peróxido. Se não tem peróxido, regra normal. Para onde que vai o hidrogênio? O hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado, e o bromo, sem muita opção, vai para o outro carbono para formar isso daqui, ó. CH3, CBr para cima, Br para baixo. Opa, aqui eu cometi uma falha, aqui é CH3, tá? Quem vai copiar aqui, ó, deixa eu arrumar aqui para evitar confusão, para não passar tanta vergonha. Então, aqui, ó, opa. Ah, pronto. Ficou feio, mas dá para ver melhor. Então, CH2H, Br para cima, Br para baixo, e um CH3 aqui. Essa é a nossa chamada reação de adição quando tem tripla ligação.
Porém, um cuidado. Antes disso, só para você prender aqui, ó. E se tivesse o peróxido, aproveitando a pergunta da Luana, professor, se tiver um peróxido? Se tiver um peróxido, regra anti-Markovnikov. Eu vou chegar a terminar, vou terminar aqui, ó. Esse H, ele vai para o carbono menos hidrogenado e o bromo vai para o carbono mais hidrogenado. Então, o único cuidado que você tem que foge à regra é na presença do peróxido. E o peróxido vai estar em cima ou embaixo da seta, só. E aí você vai ter a parte final, ó. O hidrogênio foi para o C e o bromo entrou lá no carbono anti-Markovnikov. Mas isso só é possível na presença do peróxido. Ponto final. Agora, uma parte importantíssima, talvez o maior cuidado para a aula de hoje. São duas reações que eu vou pedir para vocês tomarem cuidado. Duas reações para tomar cuidado. Pode perguntar, Lúria. Então, quando eu tenho hidratação de tripla ligação, aqui você tem que tomar cuidado. Como está meu tempo, está tranquilo aí. Então, o que nós vamos encontrar? Porque não precisa terminar o daí. Não, ali eu só fiz para mostrar que quando tem o peróxido, vai para o carbono menos hidrogenado. Mas daí, se você quiser continuar, segue o mesmo princípio, porque o peróxido permanece na reação. Deixa eu só voltar um pouquinho ali, ó. Aqui, ó. Se você quisesse continuar mais HBr, o peróxido está lá. Ele não saiu dali. Aí o H ele vai para esse carbono e o bromo vai para o outro carbono para formar dois átomos de bromo no primeiro, CH2 e CH3. Essa é chamada regra anti-Markovnikov. Então, no último, não precisa. É só para mostrar que o peróxido serve o processo inverso, só. Mas você poderia continuar. Aí você pegaria mais HBr na presença do peróxido, H. Professor, aqui tem dois carbonos com a mesma quantidade de hidrogênios. Ele funciona como se fosse na reação de cima. O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado, enquanto que o outro átomo de bromo vai para o carbono mais hidrogenado. Assim que vai funcionar esse sistema. Agora, tripla ligação. Aqui um cuidado. Até para quem gosta de fazer alguns assim alertas, eu escreveria em cima, cuidado com hidratação de tripla. Não importa onde essa tripla está. Uma das reações, e um detalhe, se vocês olharem a federal do ano passado, e a federal do ano retrasado, ou seja, as duas últimas provas da federal, duas questões envolvendo reações de adição. Portanto, tem chance de cair na próxima prova? Muita. Das 9 questões, umas 2 delas vão ser de reação. E por um ponto de vista, que bom. A professora, mas é muita coisa para fazer. Não, é trabalho braçal, trabalho intelectual é muito simples e você já sabe. Olha só, eu tenho a tripla ligação, qual que é o alvo? Continua sendo a ligação tripla. Para onde que vai o hidrogênio? O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, enquanto a hidroxila, sem muita opção, vai para aquele C para formar isso daqui. Ó. CH2 ou HCH3. E agora, o cuidado aqui. Que função química é formada nessa reação? O que é isso daqui? Ó? O que é uma hidroxila presa a um carbono de dupla? Isso aqui é crucial. Não pode esquecer isso aqui. Professor, é um álcool. Não, não é um álcool. Quando a hidroxila está presa a um carbono de dupla, eu tenho uma função chamada enol. Tá aqui, ó, vou colocar ali em cima. Eu tenho uma função chamada enol. Já colocaram enol ali? Já, enol. Só que esse enol é uma molécula instável. O enol é uma molécula instável. E o que vai acontecer com esse enol? Então, o enol está lá embaixo. Esse enol, ele vai formar o seguinte, ó, deixa eu colocar a pergunta, pode repetir, então, olha só. O hidrogênio vai para o C, a hidroxila vai para o C para formar isso aqui, ó. Quando a hidroxila estiver presa a um carbono de dupla, eu tenho uma função chamada enol. Só que o enol é uma molécula instável. E o que acontece nesse enol? Parece um refrão de música de axé. Posso até fazer coreografia depois. No refrão da música de axé vai acontecer o seguinte: a dupla desce e o hidrogênio sobe. É refrão de música de axé. A dupla desce e o hidrogênio sobe, porque os dois átomos que tem a dupla é o CH2 e o C. Esse hidrogênio do oxigênio vai subir para esse carbono CH2 e a dupla desce para o oxigênio. Então, o que nós temos? No enol, o enol é uma molécula instável. A hidroxila do enol tem que virar uma carbonila, um C-O. Essa é a estabilidade que você tem. E aí, para lembrar, quando tem enol, refrão do axé. A dupla desce e o hidrogênio sobe. Então, essa dupla desce para o oxigênio e esse hidrogênio sobe para o CH2 para formar o quê?
É esse o produto final da minha reação. Pergunta, vira uma cetona daí, perfeito. Então, já respondeu a minha pergunta. Então, qual é a função orgânica presente nesse sistema? Uma cetona. Portanto, cuidado, muito cuidado na sua prova quando tiver hidratação de tripla ligação. Vamos formar um enol. Então, o que é um enol? É uma hidroxila presa no carbono de dupla, só que o enol é instável. E o que acontece para ele virar estável? Refrão do axé. A dupla desce e o hidrogênio sobe. Professor, mas se o vestibular, a hidroxila está para cima, aí inverte. Aí a dupla sobe e o hidrogênio desce. Sempre o OH tem que virar C dupla O. Esse é o procedimento que você tem. Essa questão caiu há 2 anos atrás, na prova retrasada. Agora, na última prova, eles colocaram isso daqui. Ó. E aí eu quero ver se vocês compreenderam a lógica das minhas reações. Sem precisar saber nada. Aliás, precisa saber sim. Diferença de eletronegatividade, que nós já trabalhamos várias e várias vezes nas nossas aulas. Então, vamos começar. Talvez um dos exemplos mais completos para você compreender a aula de hoje. Eu tenho água e tenho uma tripla ligação. Portanto, eu já sei que é uma reação de adição. Qual que é o alvo? O carbono e o nitrogênio. Porque não está entre carbonos. Tá, não está entre carbonos, mas é uma reação de adição. E aí, o que vai acontecer? O hidrogênio... Opa, que carga feia aqui. Deixa eu só apagar ela aqui. Deixa eu apagar aqui, pronto. O hidrogênio tem carga positiva e a hidroxila tem carga negativa. O hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado. Aqui não tem carbono, eu tenho carbono e nitrogênio. Tá, professor, e agora, como é que eu vou saber para onde que vai o H? Diferença de eletronegatividade entre carbono e nitrogênio. Quem que é o mais eletronegativo? É o nitrogênio. Portanto, o nitrogênio é negativo e o carbono é positivo. Lembra daquela frase? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hambúrguer. Ou aquela frase ridícula lá do Jamal, que é pior ainda, porque meio semi-analfabeto, que ele fala lá em ereto, com H, aquela coisa do jeito. Mas é aquela frase. Então, entre o C e o N, quem que é o mais eletronegativo? O N. Então, o que vai acontecer? O H de carga positiva vai para o nitrogênio e o OH vai lá para o carbono para formar o quê? E aí que vem o probleminha. Repare que nós temos uma hidroxila presa a um carbono de dupla. E quando o carbono de dupla está com a hidroxila, o que eu tenho? Um enol. E o que o enol é? É instável. O enol é uma molécula instável. O que acontece no enol? Refrão do axé. A dupla desce e o hidrogênio sobe. E o que eu vou formar nessa representação? C dupla O preso a NH2. Agora eu quero ver com vocês. Que função orgânica existe aqui na ponta? O que é um C dupla O preso a NH2? Há muito, muito tempo atrás, vocês viram amina ou amida. Qual dessas duas funções é produzida nessa reação? Amina ou amida? E besteira, vocês lembram? Ah, professora, as minas não tem bola. E como tem a bola do oxigênio, portanto, é uma amida. Correto? Se essa besteira funcionar para vocês acertarem a questão, para mim é o mais que suficiente. Então, fico muito feliz nesse tipo de processo. Então, olha só, nessas duas últimas telas, eu trouxe duas reações importantes das duas últimas provas da Federal do Paraná. Pode ter que repita o processo, mas cuidado com o enol. Toda vez que você hidratar uma tripla, vai formar o enol. E o enol é instável, relembre-se do refrão de axé. A dupla desce e o hidrogênio sobe. Aí você vai formar ou cetona, ou aldeído, ou amida. Uma isomeria chamada tautomeria, em que eu tenho enol com uma outra função química. Fecha dessa maneira? Fecha. Então, a mina não tem bola, pronto, para lembrar disso aí. Então, essa é a nossa reação. Agora, vou voltar lá no início. Lá no início, vamos só recapitular. Reação de adição tem um alvo. Pergunta, professor, a primeira parte tem uma mina? Não. Só botar aqui, ó, boa pergunta. Aqui eu tenho uma dupla com nitrogênio. A mina é derivada da amônia, e a amônia é NH3, só tem simples ligações. Se não tivesse essa hidroxila, é uma função que vocês nunca viram na vida, chamada imina, porque é um nitrogênio com dupla ligação com carbono. Então não é amina, é uma imina. Só que a imina também é instável, então não vai se preocupar muito não. Então, se não tivesse a hidroxila, eu teria uma imina e não amina.
porque a amina tem 3 ligações simples no nitrogênio. Como tem uma dupla, não teria uma amina aqui, não. Então, funciona dessa maneira. Agora, lá no início da aula, eu vou repetir mais uma vez, como está meu tempo, está tranquilo ainda. Então, lá no início eu falei que numa reação de adição, nós temos um alvo. Qual que é o alvo? A ligação π. A dupla ou a tripla ligação. Fácil, se vocês observarem. Caso eu tenha hidrogênio, o hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado, a não ser que tenha a palavra peróxido ou uma substância peróxido no meio, que acontece a regra inversa. Só que além da dupla ou da tripla ligação, existe uma outra característica do alvo, que são ciclanos instáveis. É o que acontece aqui. Como é que eu vou saber? Então, só para lembrar, o meu alvo é a quebra da ligação π, a dupla ou tripla, ou ciclanos instáveis. Professor, como é que eu vou saber quando que um ciclano é instável? Aí existe uma teoria chamada teoria das tensões de Bayer. Não precisa nem se preocupar com essa formulazinha aqui, não. Então, olha bem, ciclano, simples ligações. Qual é a hibridação de um carbono que tem simples ligações? sp3. Qual que é o ângulo de um carbono sp3? 109 graus e 28 minutos. Para quem esqueceu, anota. Carbono sp3 é um carbono simples e ele tem um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Portanto, se o meu ciclo tiver no ângulo próximo dos 109 graus e 28 minutos, ele vai ser um ciclo estável. Se o ângulo dessa ligação estiver longe do 109,28, quanto mais longe, mais instável é o meu composto. Então, essa é a lógica da instabilidade dos ciclos. Se for um ciclano, ele tem simples ligações. Carbono sp3, o ângulo 109. Se ele estiver nesse ângulo, ele é estável. Quanto mais distante desse ângulo, maior a instabilidade. E aí eu vou começar com vocês a trabalhar esses dois ciclos aqui. Ciclo propano e ciclo butano. Primeiro, ciclo propano é um triângulo. Qual que é o ângulo de ligação do triângulo? 60 graus. Opa! Mas reparem que os meus 3 carbonos são carbonos de simples. São carbonos de sp3, eles deveriam estar no ângulo de 109, mas eles não estão. O ângulo de ligação de um triângulo é de 60 graus. Portanto, 60 graus está muito distante do 109, portanto, o ciclo propano... Opa, volta aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, não coloquei. O ciclo propano é um ciclo instável. Professor, por que ele é instável? Porque o ângulo da estabilidade, eu coloquei aqui em cima, deveria ser 109 graus e 28 minutos. Mas como ele está no ângulo de 60, é instável. Ciclo butano. Ciclo butano é um quadrado. Qual que é o ângulo de ligação de um quadrado? 90 graus. Professor, mas eles têm simples ligações. Eles são carbonos sp3? São. Só que o carbono sp3 não deveria ser 109? Pois é, deveria. Só que o ciclo butano está no ângulo de 90, e como 90 está longe do 109, ele é um ciclo instável. Logo, quais são os dois ciclos instáveis que eu vou fazer reações de adição? O ciclo propano e o ciclo butano. Quero ver se vocês entenderam a teoria. Entre esses dois ciclos, quem que é o mais instável? Aquele que está mais longe do 109. Eu tenho 60 graus aqui, 90 graus aqui. O mais instável dos ciclos é o ciclo propano, porque é o mais longo, está mais longe do 109,28. Porém, vou continuar. Ciclo pentano. Se vocês olharem os ângulos de ligação de um ciclo pentano de um pentágono, é 108 graus. 108 para 109 significa que eu tenho um ciclo estável. Ele não vai fazer reações de adição, porque ele já é estável. O ciclo pentano vai fazer as chamadas reações de substituição, que como não tem dupla, não tem tripla, não tem instabilidade, troca um dos hidrogênios por um cloro, por um nitro, por um sulfônio, como assim nós estudamos de forma anterior. Só que ainda essa teoria tem um outro probleminha. O ciclo hexano. O ciclo hexano, se eu fosse pensar ele na forma plana, ele teria ângulos de 120. Opa, 120 para 109 dá uma diferença de mais de 10 graus. Ele seria instável. Mas, na prática, de todos esses 4 ciclos que eu acabei de comentar, o mais estável de todos eles, deixa eu até colocar maior aqui em vermelho, o mais estável é o ciclo hexano.
Professor, então essa teoria não funciona. Funciona. O problema é que o ciclo hexano, ele não é plano. O ciclo hexano, ele apresenta duas formas espaciais. E quais são essas duas formas espaciais? Vou apagar ali, porque eu vou precisar. As duas formas espaciais em que o ciclo hexano se manifesta são essas duas formas aqui. Agora, não me pergunte por quê. Até eu concordo que essa forma parece um barco. Agora, falar que isso aqui parece uma cadeira, mas também não adianta questionar, porque isso já está nos livros e não tem como mudar. O ciclo hexano, ele tem duas conformações especiais. O ciclo hexano na forma de barco e na forma de cadeira. Doutor, mas é assim que eles vão cobrar na prova? Sim, é assim que eles vão cobrar na prova. O barquinho até eu aceito. Agora, a cadeira está longe de ser uma cadeira, mas de qualquer maneira é essa a representação que vocês vão encontrar. Então, na hora que vocês pegarem a prova, cadeira parece um raio, tal. De qualquer maneira, não adianta. Eu também não concordo, mas está nos livros e é assim que vai aparecer na prova. Então, teoria das tensões de Bayer. Ciclo propano e ciclo butano são ciclos instáveis. E esses ciclos instáveis vão fazer reações de adição. De que maneira? Fazendo uma ruptura do ciclo. Os outros ciclos fazem reações de substituição. Só cuidado que o ciclo hexano, ele não é plano, como eu coloquei aqui. O ciclo hexano, ele tem duas conformações, a forma de barco e a forma de cadeira. Ponto. É isso que você vai ter que lembrar. Porém, um cuidado. Então, quando você for pensar nisso, como é que está meu tempo? Está bem ainda. Quando eu pegar o ciclo propano reagindo com BR2. Professor, mas não tem dupla. Não tem dupla. Lembrando, volta um pouquinho, não é o hexágono, é o pentágono. O pentágono, ele tem um ângulo de 108 graus. O pentágono tem um ângulo de 108 graus. O hexágono tem ângulo de 120 graus. Então, a forma pentagonal é 108 graus e o hexágono 120 graus. Então, a forma hexagonal não tem 108. Quem tem 108 é o pentágono, quem tem 120 é a forma hexagonal, plana. Mas o ciclo hexano, ele não é plano. Ou é cadeira ou é barco. Uma das duas que você vai encontrar. Eu tenho o ciclo propano reagindo com BR2. Aí vem uma dúvida mortal. Professor, eu vou fazer uma reação de adição ou substituição? Teoria. Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? A dupla ou a tripla ligação, sem nenhuma exceção, ou ciclanos instáveis. E o ciclo propano é um ciclo instável. Então, o que vai acontecer? Vou romper uma dessas ligações, não importa qual seja. Aí o bromo vai para esse CH2, o outro vai para esse CH2 para formar o quê? Então, CH2, CH2, CH2. Repare que as duas ligações que se romperam, esse CH2 é esse CH2 aqui, esse CH2 é esse que não teve mudança, que está no centro da cadeia, e o outro CH2 é aquele que está com elétron livre. Simplesmente eu rompi a ligação que acontece no ciclo. Houve uma ruptura. E aí o bromo entra no primeiro carbono, o bromo entra no último carbono, para formar esse composto aqui. Cuidado! Toda vez que você tiver um ciclano instável, e quais são os dois únicos ciclanos instáveis? O ciclo propano e o ciclo butano. E por que eles são instáveis? Porque o ângulo de ligação deles está longe dos 109 graus e 28 minutos. Essa é a ideia básica que você tem. Portanto, se tivesse o ciclo butano, mesmo esquema. Rompe uma das ligações, aí o cloro vem para cá para formar o quê? CH2, 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 CH2. Rompeu a ligação na ponta, nas duas pontas entra um cloro aqui, ponto, resolve o nosso sistema. Então, toda vez que eu tiver o ciclo propano e o ciclo butano reagindo, abertura do ciclo. Tá, para vocês tivessem um ciclo pentano. Opa, o ciclo pentano é um ciclo estável. E por ser um ciclo estável, ele vai fazer a reação de substituição. Como assim substituição? Eu tenho 10 hidrogênios. Vou pegar um desses hidrogênios para pegar um átomo de cloro para formar o HCl+. Aí eu vou desenhar aqui de novo, ó. A cadeia hexagonal, e aquele cloro entra no lugar do hidrogênio. Então, nos outros ciclos, vai acontecer reação de substituição. Por quê? Porque eu não tenho alvo. Eu não tenho dupla, não tenho tripla e não tenho ciclo instável. Reação de substituição. Eu tenho 10 hidrogênios,
Um dos hidrogênios pega um dos átomos de cloro para formar o HCl, o outro cloro entra no lugar do hidrogênio para formar o clorociclopentano. Então, é só para mostrar a diferença, que só tem 2 ciclos que fazem reações de adição. Ponto final e resolve. E aí, para fecharmos a nossa aula de maneira bem prática, chamadas reações de eliminação. Só esqueça aquela página, que aquela página é da turma da manhã. Eu acabei de remover esse material. Reações de eliminação. A reação de eliminação, ela é inversa da adição. Então, olha só, se numa reação de adição estou adicionando, numa reação de eliminação eu vou eliminar. Como assim eliminar? Eu vou ter A e B pendurado, esse A e B vai sair e vai formar uma dupla no lugar. É o contrário. Agora você pegava a dupla ligação como alvo, acrescentava o A, acrescentava o B. Na reação de eliminação, você vai tirar os componentes do composto orgânico para formar a dupla ligação. Mas só tem uma reação que vai ser importante. Então, aqui, ó, eu fiz o esqueminha, ó. A adição, você arrebenta a dupla para formar um composto saturado, e a eliminação, você volta a formar a dupla ligação. Mas os caras são indecisos, depende do que você quer produzir. Então, a principal reação, a única que eu vou comentar aqui na realidade, é a desidratação de álcool. A desidratação de álcool. Desidratação é retirada de água. E observem bem o mecanismo que eu coloquei aqui no quadro. Eu tenho uma hidroxila, e essa hidroxila está louca para virar uma molécula de água. Louca. Só que o que falta para essa hidroxila virar uma molécula de água? Um hidrogênio. E de onde que eu vou tirar esse hidrogênio? Do vizinho. Portanto, o carbono que tem hidroxila está ali. Para que aconteça a remoção de água, eu preciso de um carbono vizinho, e esse carbono vizinho tem que ter hidrogênio. Então, pego um H com hidroxila, forma a molécula de água, as duas ligações se combinam para formar a ligação pi. Isso é uma desidratação intramolecular, dentro da própria cadeia. Quer ver o exemplo? Está aqui, ó. Talvez um dos poucos exemplos que vai nos interessar. Então, olha bem, a hidroxila está aqui, ó. Está aqui a hidroxila. Ela está louca para virar uma molécula de água. O que eu preciso para virar uma molécula de água? Um hidrogênio. De onde que eu vou tirar esse hidrogênio? Do vizinho. Então, a hidroxila, deixa eu trocar de cor, a hidroxila pega o hidrogênio do vizinho para formar o quê? A molécula de água. Mas as duas ligações se combinam para formar uma dupla ligação. Ponto. É o nosso material. Tá, professor? Depois, acabou. A desidratação vai remover a hidroxila, só que a hidroxila sai na forma de água. E como é que eu vou formar a água? O hidrogênio vem do carbono vizinho. Pronto, essa desidratação intramolecular. Aí tem mais exemplos, ó. A hidroxila está ali. Professor, mas essa hidroxila tem 2 vizinhos. Tem. Só que esse vizinho tem 3 hidrogênios, esse também tem 3 hidrogênios. Os 2 vizinhos são iguais. Portanto, a hidroxila pega o hidrogênio para formar a molécula de água, mais CH3, CH dupla, CH2. Ponto. Resolve o nosso material. Pergunta, professor, e se tivesse vizinhos diferentes? É aí que vem o grande segredo da aula de hoje. Repare que a hidroxila está aqui, a hidroxila está ali, ela está louca para virar uma molécula de água. Só que eu tenho um vizinho que tem 3 hidrogênios, e tem um vizinho que tem 2 hidrogênios. Eu tenho um vizinho que é um carbono primário, deixa eu bater isso aqui, tenho um vizinho que é um carbono primário e o outro vizinho que é um carbono secundário. Lembra da nossa última aula da química? Quando eu tenho 3 hidrogênios diferentes, qual é a prioridade para a saída dos hidrogênios? Terciário, secundário e primário. Portanto, quando eu tiver 2 vizinhos diferentes, eu sempre vou escolher aquele que é do carbono terciário, secundário e primário. Portanto, a minha prioridade é esse, hidrogênio do carbono secundário. Até vou colocar aqui, ó, é a chamada regra de Zaitsev. Mas essa regra não me preocupa, porque você já viu isso na substituição. Quando eu vou trocar hidrogênios diferentes, qual que é a prioridade, a facilidade de saída dos hidrogênios? Terciário, secundário, primário. Se eu vou ter que retirar hidrogênio, a prioridade é a mesma, não vai mudar em absolutamente nada esse sistema. Eles consideram mais eletronegativo, então? Não, pelo contrário. O carbono primário é o mais eletronegativo. O carbono secundário, ele é menos eletronegativo. Porque aqui eu preciso arrancar o hidrogênio.
E é mais fácil arrancar um hidrogênio de um carbono altamente eletronegativo, como o carbono primário, ou é mais fácil arrancar o hidrogênio de um carbono que é menos eletronegativo? Então, a eletronegatividade tem a ver. Só que agora eu não estou adicionando, pelo contrário, estou tentando tirar. E como o carbono primário tem um NOx menos 3 e esse tem um NOx menos 2, é mais difícil arrancar esse hidrogênio do carbono primário do que do carbono secundário. Tanto que a minha reação vai produzir isso aqui, ó. Então, olha só, carbono primário, carbono secundário. O hidrogênio secundário pega a hidroxila para formar água e formamos a dupla ligação na parte central. Olha bem, 80% dessa matéria é esse composto. E também posso pegar do carbono primário, porque vão formar dois compostos diferentes, 20%. Professor, mas vou ter que saber essas porcentagens? Não. Só precisa lembrar, se eu tiver vizinhos diferentes, terciário, secundário e primário. E aí, para encerrarmos a nossa aula, desidratação intermolecular, desculpe, intermolecular. Intra, dentro. Inter, entre moléculas. Então, eu vou pegar cores diferentes. Se vocês tiverem canetas com cores diferentes, é até melhor para você exemplificar. Eu tenho um álcool de cadeia vermelha e um álcool de cadeia azul. O que nós vamos fazer na desidratação? Eu tenho que retirar água. Como é que eu vou retirar a água desse material? A hidroxila de um vai pegar o hidrogênio da outra hidroxila para formar a molécula de água. Aliás, aqui já tem a minha resposta. Tem isso? Tem aqui. Está vendo? Deixa eu apagar tudo aqui, fica mais fácil. Então, olha só. Mas aqui vou deixar. A hidroxila pega o hidrogênio da outra hidroxila para formar a molécula de água. O R, que está em vermelho, se prende ao oxigênio que está em azul e o outro R. E a pergunta final. Que função orgânica é produzida quando eu tenho um oxigênio, olha a mensagem subliminar, um oxigênio eternamente preso entre radicais, um éter. Portanto, a desidratação intramolecular forma uma dupla. A desidratação inter forma éter, também dá para... É ridículo, não funciona. Então, um oxigênio é eternamente preso entre radicais. Vou te dar um exemplo final para encerrar. Desidratação do etanol. Mas como é intermolecular, eu preciso de duas moléculas do álcool. Professor, duas moléculas iguais, sim. E a desidratação do etanol só pode ter etanol. O que vai acontecer? A hidroxila de uma pega o hidrogênio da outra, não importa se é de cima ou de baixo, vai dar a mesma coisa, vai formar água, mais. Aí o que sobra da cadeia em vermelho? Vai sobrar um CH3, um CH2 e um traço. Esse traço vai se prender ao oxigênio que está em azul, CH2, CH3. Ponto. Resolve o nosso sistema. Então, a desidratação intra forma dupla. E a desidratação inter forma um éter. Tanto que eu vou colocar aqui para você, ó, outro exemplo, só para vocês terem ideia. Volta, cadê meu resumo? Aqui, não. Aqui, ó. Então, só para encerrar mesmo agora. Veja bem, anotem isso aqui. Anotem, dá tempo, estamos ainda com 2 minutos. Estou dentro do prazo aí, é bem preciso. Resumo de desidratação. É muito raro aparecer esse esquema, mas é 2020, não esqueçam disso. Desidratação de álcool. Se for intramolecular, tem que escrever isso no texto, intramolecular vai formar o quê? Um alceno. Só que nesse alceno, perceba que eu deixei bem em destaque o EN. O que é o EN? Uma dupla ligação. Então, se a desidratação for dentro da mesma cadeia, a hidroxila vai pegar o hidrogênio do vizinho para formar água e vai formar uma dupla ligação. Agora, na desidratação inter vai formar o quê? Um éter. A desidratação inter, repare que as 3 últimas letras do inter é as mesmas 3 letras da função éter. Você não vai me confundir com éster, que também termina com TR. Então, a desidratação intra forma dupla e a desidratação inter forma um éter. E aí, só por desencargo de consciência, até nem coloquei os exemplos ali, porque sempre vai dar a mesma função. Desidratação de ácido, porque o ácido é C-O-OH. Aquele OH também pode formar moléculas de água, só que ele não importa. Se é intra ou inter, sempre vai formar a mesma função química chamada anidrido. Nunca vi cair em prova até hoje, mas de qualquer maneira estou comentando aqui.
A desidratação do álcool é importantíssima. Se for dentro da própria cadeia, forma uma dupla, se for inter, forma um éter. Desidratação de ácido vai formar um anidrido. Professor, o que é um anidrido? Depois eu volto aqui, só para colocar a tela aqui, só para mostrar o que é o anidrido. O anidrido é isso daqui, ó. Opa, é a tela branca, mas tudo bem. Tela branca, tá aqui, ó. O anidrido é isso daqui, ó. C-O, presa ao oxigênio, C-O e outro tracinho. Isso aqui é um anidrido. Então, anidrido é um oxigênio preso entre duas carbonilas. Até quando eu brinquei lá, é a função do torcedor do Paraná, é uma analogia, que tem a cabeça aqui e os dois braços comemorando o gol, goleada de 1-0, 2-0, o Paraná já é goleado, mas de qualquer maneira está lá. O oxigênio como se fosse a cabeça e os dois braços como se fosse uma alusão da comemoração de alguma coisa. Isso é um anidrido. Para voltar para vocês encerrarem ali, ó, essa é a minha tela inicial. Então, alguém está meio atrasado, copia, mas eu vou encerrar aqui, porque o nosso horário deu precisamente 8h25. Então, fecho aqui. Vocês já têm esses slides já disponíveis no seu caderno do A Mais, é um resuminho bacana, vale a pena vocês olharem depois. Façam a resolução dos testes, qualquer pergunta que você tiver, vai perguntando aí, mas é uma aula importante, principalmente por conceito de adição. Ótima quinta-feira, ótima semana, bom feriado na segunda-feira, embora nós vamos ter aula, os mortais vão ter feriados, nós, os imortais, vamos ter aula, embora não tenha aula na segunda-feira, mas é feriado nacional finados, vamos respeitar os mortos, etc e tal, mas de qualquer maneira, fecho aqui. Boa quinta, bons sonhos, boa semana, bom feriado e até quinta da semana que vem, fechou? Abraço, tchau!